E aí, pessoal do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje vamos ter a correção dos exercícios das páginas 263 e 269 do livro 3. Então, na página 263, ele pede para a gente fazer uma atividade, para a gente testar o nosso campo visual. Então, ele pede que coloque um objeto a uma distância mínima de 1 metro. Então, vocês vão medir ali, mede uma passada assim para ver mais ou menos 1 metro, pode pegar uma fita métrica, uma trena para colocar esse objeto a uma distância mínima de 1 metro de você. Então, o que você vai fazer? Vai estender o seu braço, Estende o braço e levanta o dedo indicador na frente dos olhos. Então, eu vou botar aqui na frente do meu olho. Então, ele pede para você fechar o olho esquerdo e olhar para o objeto apenas com o olho direito, de modo que o dedo fique na frente do objeto. Então, eu estou colocando aqui o meu dedo em frente à câmera do computador, E aí, sem movimentar o braço, dessa vez o objeto com o olho esquerdo e deixa o olho direito fechado. Então, fecha o direito e abre o esquerdo, Bem simples. E aí, o que acontece? O que aconteceu com o objeto? Então, imagino que vocês tenham visto a mesma coisa que eu. O objeto, quando a gente está com o dedo ali na frente dele, a gente vê o quê? Ele vê ele do lado esquerdo do dedo, Está ali na frente. Por quê? E dois, porque a imagem é formada, uma das retinas é diferente de uma que é formada na outra. O campo de visão é diferente para cada olho. Então, o campo de visão, a gente tem uma abertura do campo de visão. Num ângulo assim, por exemplo, num olho tem um determinado ângulo e no outro ângulo. Então, o que a gente está enxergando, a gente consegue ver com os dois olhos ao mesmo tempo. Só que, como um olho enxerga diferente do outro, um pouquinho, um enxerga um pouco mais para cá, o outro um pouco mais para lá, o cérebro pega essas duas imagens que estão formando e combina elas duas e a gente vê só uma imagem. Mas quando a gente fecha um olho, enxerga com um olho só e troca o olho, a gente percebe essa diferença de enxergar. Então, quando a gente está fazendo esse teste, colocando o dedo ali na frente do objeto, a gente vai ver que a gente vai ver o objeto de um lado, depois do outro, quando a gente alternar a visão de um olho para o outro. Então, mostrando o campo de visão diferente que cada olho tem. Página 269, vocês têm que ler o texto ali, o que é deficiência visual, e responder as perguntas, Então, a questão 1 é: qual é a relação entre deficiência visual e a luz? Então, a deficiência visual ela é classificada de acordo com a quantidade de luz que o indivíduo consegue perceber, ou seja, a nossa visão depende totalmente da luz. Sem luz a gente não enxerga. Só que a pessoa pode ter menor percepção da luz ou nenhuma percepção. Então, conforme essa variação na percepção da luz, a pessoa é classificada ali, tá? Então, a pessoa vai ser considerada cega quando ela não perceber luz alguma, ela não vai enxergar absolutamente nada, tá bom? E 2, pesquise quais são as adaptações necessárias para facilitar o acesso e a mobilidade das pessoas com deficiência visual. Então, eu peguei nesse site que está linkado aqui embaixo umas adaptações para pessoas com deficiência visual. Ou seja, lembrando que a pessoa com deficiência visual não é só aquela que não enxerga nada. Tem pessoas também com baixa visão, Tem uma percepção bem baixa da visão. Ela percebe ali pouca luz, Entra no olho dela, às vezes ela só vê vultos, Depende do problema que ela tiver. Então, em espaços onde a circulação de pessoas é necessário o piso tátil. Por quê? Ele vai servir de caminho. Então, por exemplo, hoje é muito comum nas estações de trem, metrô,
ter esse piso tátil. Em alguns outros prédios públicos também. Então, esse piso tátil serve de caminho para a pessoa com deficiência visual conseguir se guiar por ali, né? Retirar obstáculos presentes na área de circulação. Então você tem que deixar o caminho mais livre possível, né? Isso é bom até mesmo para a gente que enxerga, porque às vezes se tem algo no nosso caminho que atrapalha ali a passagem, é bom que não tenha, que a gente tenha uma circulação livre, principalmente as pessoas que têm problemas de visão, né? Nos elevadores de locais públicos, todos os botões e comandos devem conter orientação em braille e a partir do segundo andar, o elevador deve apresentar comunicação auditiva para informar o andar em que está parado. Então, naquele painel, né, a pessoa com braille vai conseguir saber qual o número ali para ela poder selecionar o botão e com um aviso sonoro dizendo qual andar está. Eu só vejo isso em prédios mais modernos, com elevadores mais modernos, né? Há alguns, mas é bastante raro algum elevador informar com sinal sonoro e também ter esse braille nos botões. Toda e qualquer informação pública que for instalada deve também ter a opção de leitura em braille. Então, se tem um aviso na parede, em qualquer lugar, tem que ter ali em braille para a pessoa com deficiência visual conseguir ler o que está escrito, tá? Em escolas, faculdades, bibliotecas e demais espaços utilizados destinados à educação, estudo e cultura, os materiais disponíveis devem ser disponibilizados também em braille e em áudio, porque em braille aqueles pontinhos, né, que a pessoa lê, e áudio, porque nem todo deficiente visual consegue ler braille. Então, é importante também que tenha esse recurso, né, do livro em áudio. E todos os sinais luminosos com sinal sonoro. Seria excelente, né? Ele avisar, por exemplo, o sinal está verde, pode atravessar a rua. O problema é que as pessoas não respeitam o sinal aqui, né? Ultrapassam o sinal e tudo. Então, isso é muito perigoso, né? Imagina para um deficiente visual andar por aí e confiar, né, no sinal de trânsito. Também como que ele vai saber que o sinal de trânsito está ali, o sinal está aberto para o pedestre atravessar, se não tem nenhum aviso, né? Ele vai ter que pedir auxílio a alguém para poder atravessar a rua. Então essas são algumas das coisas que podem ser feitas para facilitar a vida do deficiente visual. Então, por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.